Assim que descobri que meu avô havia sido um membro da sala, meu primeiro impulso foi o de confrontar meu pai. Precisava conversar com ele para entender os motivos que o levaram a não querer fazer parte de nossa sociedade. Se isto se tratava de uma tradição de família, por que ele quebrou o ciclo e desistiu de seguir o caminho traçado para ele? Através desta atitude, ele tinha decidido abrir mão de sua herança e de um futuro de honra e glória conquistados pelos nossos antepassados. Precisava falar com ele sobre este assunto, mas sem deixar que ele descobrisse que eu já fazia parte da sala. Devido ao trabalho, somente no fim de julho tive a chance de visitar meus pais. Em um fim de semana em que Sofia fora visitar seus amigos em Miami, aproveitei para viajar também para o norte do estado. Eu não podia correr o risco de ter Sofia por perto enquanto conversava com meu pai sobre este assunto. Eu acreditava naquele momento que chegaria o dia no qual eu teria de revelar a realidade de minha vida secreta para ela. Minha esperança era de que esta situação fosse completamente resolvida, antes de precisar revelar os detalhes que eram pertinentes à minha ligação com a sala. Depois da conversa que tive com o professor Nash a respeito do que a Bíblia ensina sobre o sábado e a questão de o domingo ser o dia de adoração ao sol, ficou claro em minha mente que era este o Deus que adorávamos na sala. Eu sentia a cada dia a pressão interna de ter de tomar uma decisão quanto ao meu futuro na sociedade. Uma parte de mim queria, mais que tudo na vida, seguir adiante fazendo parte das grandes decisões mundiais, conduzindo o rumo do nosso mundo, sendo útil a uma organização poderosa. O poder era como uma droga que dominava a nossa mente, com mais força do que imaginávamos. Outra parte de mim ouvia uma voz interna que insistia em me dizer que devia abandonar este curso de vida traçado pelo meu avô e voltar a ser um cidadão comum, ciente de que a Bíblia era verdade e que o mundo estava diante de seu fim iminente, segundo as profecias bíblicas. Parti do topo do prédio da Imperial Partners em uma sexta-tarde, rumo à fazenda dos meus pais. Enquanto o helicóptero se movia rapidamente pelo céu de Manhattan, eu pensava em como era bom fazer parte da elite daquela cidade. Ao mesmo tempo, pensava que acreditar que tudo aquilo seria destruído em breve com a volta de Jesus ao mundo, segundo os sinais que indicavam o cumprimento das profecias da Bíblia, demandava uma fé muito grande. Logo estava com minha família. Como sempre, passamos um tempo muito agradável juntos. Em um momento que julguei favorável, comecei um diálogo com meu pai sobre meu avô. Estávamos em seu barco, no Lago Oneida. Mesmo que ele tentasse evitar a conversa, não teria para onde fugir. Pai, tenho conversado com pessoas que conheceram o vovô Wayne. Cada vez que me contam qualquer coisa sobre ele, fico impressionado com a pessoa maravilhosa que ele foi. Seu avô foi um homem diferente. Diferente como? Isso é bom ou ruim? Prefiro não falar sobre estas coisas, Andy. Por que você está sempre fugindo do assunto? Nunca podemos falar sobre ele e o que houve entre vocês. Do que você está fugindo? O que está tentando me esconder? Eu tenho cada vez mais certeza de que você foi cabeça dura, irredutível e intolerante com ele como está sendo agora. Ele ficou estático por um momento, me olhando com um semblante de incredulidade. Depois levantou a voz e disse: Andy, você não sabe o que está falando. Não sei? O que é que eu não sei? Eu já disse o que podia dizer sobre meu desentendimento com o seu avô. Eu sei disso, mas o que você me contou é muito vago. Na verdade, não diz nada. Quero saber o real motivo da briga de vocês. Por que isso agora, Andrew? Depois de todos esses anos, você quer ressuscitar um assunto que está enterrado? O que você espera conseguir de positivo com esta conversa? Todos me dizem que sou parecido com ele. Esta é minha história de vida e, pelo que vejo, meu passado, presente e futuro estão ligados às minhas raízes. Preciso saber quem o vovô Wayne realmente era. Sei que foi um grande homem de negócios em Nova York, que construiu um império, que era respeitado e admirado. Ele é alguém que me inspira e motiva. Eu o admiro muito. Você não deveria pensar assim sobre ele. Por que não? Há muitas coisas sobre o seu avô que você não sabe, Andy. Como que?
Meu pai olhava o horizonte. O sol estava se pondo e o reflexo na água fazia tudo ao redor brilhar em dobro. Como o fato de ele fazer parte de uma sociedade secreta, capaz de cometer crimes inescrupulosos para atingir seus objetivos. Ficamos em silêncio por algum tempo. Finalmente eu estava conseguindo fazer com que o meu pai se abrisse comigo. Que sociedade é essa? Para sua segurança, filho, não posso revelar nenhum detalhe. Além disso, é justamente por ter mantido o meu silêncio por todos estes anos que ainda estou vivo. Entendo. Qual foi o motivo da discórdia entre vocês? Eu fui preparado desde muito cedo para ser um dos líderes desta sociedade mundial. Você olha para mim hoje e vê um homem simples vivendo em uma fazenda. Estudei e fui educado para ocupar uma alta posição de poder. Seu avô estava muito feliz com meu desenvolvimento. Ele fazia grandes planos para mim e para o meu futuro. Como eu ignorava os fatos pertinentes ao mundo secreto, que envolve tudo o que diz respeito à sociedade que nossa família fazia parte, fui me dedicando cada vez mais à aquisição de conhecimento. Quando já estava para fazer um voto de lealdade, me comprometendo por completo, descobri informações que me fizeram repensar meu futuro e acabei recuando. Que tipo de informação, pai? Por acaso, descobri alguns livros secretos que seu avô mantinha bem guardados em um compartimento escondido em sua estante no escritório. Livros que explicavam certos rituais e mostravam o significado de cada iniciação realizada no templo da sociedade. Foi o que fez você desistir de tudo isso? Este conhecimento e certos fatos que descobri me fizeram ver que tudo isso, apesar de parecer ligado a Deus, não podia ser do bem. Como assim? Eu tinha um tio que você não conheceu ainda. Por causa da briga pelo poder e herança, seu avô acabou cometendo crimes para poder ocupar o trono do poder sem ser ameaçado. Até hoje, o que se acredita é que o irmão do seu avô morreu em um acidente. Eu descobri cartas que seu avô recebeu na época que deixavam claro que ele estava envolvido em uma conspiração para tirar o meu tio do caminho dele. Isso é muito sério. E por isso você se afastou? Eu apresentei essas evidências a meu pai. Ele tentou me explicar e disse que tudo neste mundo estava sob o controle do grande mestre. É assim que eles chamam o seu Deus. Por fim, cheguei à conclusão de que, se Deus age dessa maneira, conduzindo a vida das pessoas neste mundo, tirando suas vidas, ou deixando que sofram por causa de um bem maior, eu não queria ter nada a ver com ele. Passei a considerar-me um agnóstico. Para proteger você, tentei ao longo dos anos passar este mesmo ponto de vista para você. Sua mãe e eu evitamos que você tivesse qualquer contato mais profundo com seu avô, ou com qualquer pessoa ou coisa ligada à vida secreta que ele levava. Somente depois da morte dele, quando você tinha 10 anos de idade, pudemos relaxar mais. O que mais você descobriu sobre a sociedade secreta? Muitas coisas. Fica até difícil de explicar, Andy. Tem o fim de semana todo. Mas como já vai escurecer, vamos para casa e lá conversamos mais. Voltamos para casa e depois de jantarmos, meu pai e eu conversamos até o dia amanhecer. Ele me revelou tudo o que sabia e havia descoberto sobre os segredos por trás da fachada da sala. Fiquei admirado ao me deparar com o profundo conhecimento que ele tinha sobre todos aqueles assuntos. Como ele mesmo me dissera, a imagem que eu fazia dele era de um homem pacato em seu rancho no interior. Entre os muitos assuntos que ele me apresentou, alguns me fascinaram. Fomos até a sua biblioteca, onde meu pai me mostrou alguns livros enquanto conversávamos. Mais uma vez, o nome dos jesuítas apareceu na conversa. O que você sabe sobre os jesuítas, pai? Eles são os fundadores de todas as sociedades secretas, inclusive a do seu avô. São eles que mantêm, até hoje, o funcionamento delas. Os jesuítas coordenam e conduzem cada movimento estratégico desempenhado por cada uma delas em sua área de atuação específica. Por meio dessas sociedades secretas, eles conseguiram infiltrar-se em todos os setores da sociedade, da economia, da política e, sobretudo, da religião. E como eles se infiltram nas religiões? Por meio de falsos líderes,
que na verdade são espiões disfarçados. Existem algumas denominações que foram, em realidade, criadas por eles. Por exemplo, Joseph Smith, fundador de uma delas, era, assim como seu pai e irmão, um maçom. Outro líder religioso que fundou uma denominação cristã, Charles Russell, era também um maçom. E como surgiram os maçons? Em 1717, em Londres, os jesuítas fundaram a maçonaria. Secretamente, é claro. Cerca de 20 anos depois, a Igreja Católica condenou a sociedade maçônica, o que foi brilhante. Enquanto eles atuam no meio protestante por meio da maçonaria, sem levantar suspeitas, a Igreja permanece inocente em suas intenções, diante dos olhos de todo mundo. De que outras formas os jesuítas atuam? A maneira como eles agem é fantástica. Eles usam o conceito da dialética de Hegel, que é composta por 3 estágios de desenvolvimento. A tese é apresentada para gerar uma reação chamada de antítese, a qual contradiz ou nega a tese. A tensão gerada entre as duas resulta no que se chama de síntese. Desta forma, a síntese é o objetivo a ser alcançado, que é atingido por meio de uma tensão criada propositalmente, que de outra forma jamais seria possível. Que tipo de objetivos eles têm que demandam a aplicação deste método? A lista é grande, mas para você ter uma ideia, praticamente toda revolução, guerra ou conflito que existiram nos países ocidentais nos últimos séculos foram gerados por eles. De forma disfarçada, eles se infiltram nos 2 lados de um conflito, criando tese e antítese, para que, por meio do atrito, a síntese que eles desejam possa acontecer. Que coisa assustadora! Quer dizer que os livros de história são escritos sem que tenhamos ideia do que está por trás dos pretensos motivos que levam os governos a iniciarem suas guerras? Assustador é uma palavra gentil para se descrever certas coisas que eles fizeram. As pessoas não fazem ideia do que eles foram e são capazes. Certas coisas acontecem de forma que ninguém possa dizer que não foi um acidente. A verdade é que a mão deles está por trás de grandes desastres. Veja esse livro aqui, Andy. Se chama Os Terroristas Secretos. Aqui, o autor, Bill Hughes, descreve vários fatos históricos que, segundo ele, têm ligação com a atuação direta dos jesuítas. Tome, leia este livro e depois me diga o que pensa sobre o assunto. E o que mais você sabe sobre eles? Pegue aquele livro ali em cima, por favor. Qual? O Grande Conflito. Esse mesmo. Abra na página 234. É fácil lembrar o número desta página. Peguei o livro e comecei a ler. Em toda a cristandade, o protestantismo estava ameaçado por temíveis adversários. Passados os primeiros triunfos da Reforma, Roma convocou novas forças, esperando ultimar sua destruição. Nesse tempo fora criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Separados de laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciadas a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições, além das da própria ordem, e nenhum dever, a não ser o de entender o seu poderio. O Evangelho de Cristo havia habilitado seus adeptos a enfrentar o perigo e suportar sem desfalecer o sofrimento pelo frio, fome, labutas e pobreza, a fim de desfraudar a bandeira da verdade, em face do instrumento de tortura, do calabouço e da fogueira. Para combater estas forças, o jesuitismo inspirou seus seguidores com um fanatismo que os habilitava a suportar semelhantes perigos e opor ao poder da verdade todas as armas do engano. Não havia para eles crime grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum por demais difícil para assumir. Votados à pobreza e humildade perpétuas, era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Andy,
esta ordem se tornou poderosa e eles são capazes de fazer qualquer coisa para atingir seus objetivos. O voto dos jesuítas é assustador. Em que consiste este voto? Entre outras coisas, os jesuítas acreditam que os fins justificam os meios. Para atingir seus objetivos, toda e qualquer ação, quer seja considerada crime ou não, deve ser tomada. Parte do voto, descrita no livro As Pegadas dos Jesuítas, de R.W. Thompson, diz assim: eu devo considerar-me como um cadáver, sem vontade ou inteligência, como um pequeno crucifixo, o qual é movido sem resistência pela vontade daquele que o segura, como uma bengala nas mãos de um velho homem, a qual ele usa da forma que requer e como o serve melhor. A pessoa que faz o voto jesuíta se torna presa a seu mestre até o dia de sua morte. Continue a leitura, por favor. Quando apareciam como membros de sua ordem, ostentavam santidade, visitando prisões e hospitais, cuidando dos doentes e pobres, professando haver renunciado ao mundo e levando o nome sagrado de Jesus, que andou fazendo bem. Mas sob esse irrepreensível exterior, ocultavam-se frequentemente os mais criminosos e mortais propósitos. Era princípio fundamental da ordem que os fins justificam os meios. Por este código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassínio não somente eram perdoáveis, mas recomendáveis, quando serviam aos interesses da Igreja. Sob vários disfarces, os jesuítas abriam caminho aos cargos do governo, subindo até conselheiros dos reis e moldando a política das nações. Tornavam-se servos para agirem como espias de seus senhores. Estabeleciam colégios para os filhos dos príncipes e nobres, e escolas para o povo comum. E os filhos de pais protestantes eram impelidos à observância dos ritos papais. Toda a pompa e ostentação exterior do culto romano eram levadas a efeito a fim de confundir a mente e deslumbrar e cativar a imaginação. E assim, a liberdade pela qual os pais tinham labutado e derramado seu sangue era traída pelos filhos. Os jesuítas rapidamente se espalharam pela Europa, e aonde quer que fossem, eram seguidos de uma revivificação do papado. Como você leu, eles fazem uso de disfarces para se infiltrarem nas mais variadas camadas da sociedade e em lugares nos quais seria impossível penetrar de outra forma. Me dê o livro aqui. Vou mostrar para você como e quando eles assumiram o poder. Aqui está, página 279. Leia. Com a fuga dos huguenotes, um declínio geral baixou sobre a França. Florescentes cidades manufatureiras caíram em decadência. Férteis distritos voltaram à sua natural rusticidade. Embotamento intelectual e decadência moral sucederam-se a um período de desusado progresso. Paris tornou-se um vasto asilo de mendicidade e calcula-se que, ao romper a Revolução, 200.000 pobres reclamavam caridade das mãos do rei. Somente os jesuítas floresciam na nação decadente e governavam com terrível tirania sobre escolas, igrejas, prisões e galés. Foi a partir deste ponto que eles se tornaram poderosos e, desde aquela época, buscam o poder e o controle de todo o mundo, unificando a religião, política e economia mundiais. Qualquer semelhança com a realidade pode não ser mera coincidência.